Bom, eu quero começar aqui falando para vocês assim, o que influencia, né, o que influencia na remuneração. Quais são alguns dos influenciadores, alguns fatores que podem influenciar na remuneração de um executivo desses 60K ou mais. Primeiro, é a responsabilidade e a complexidade do próprio cargo. Nós já falamos um pouco disso, mas tem a ver com as decisões estratégicas, tem a ver com a gestão de grandes equipes. Eu vivo dizendo isso aqui. Se você ainda não desenvolveu a habilidade de fazer a gestão de uma equipe pequena, como você fará gestão de grandes equipes? E a questão da responsabilidade financeira, porque a responsabilidade financeira, do ponto de vista desse executivo, é global. É global. Se ele for interpelado pelo conselho administrativo, ele vai ser interpelado não somente pelo resultado da área que ele é responsável. Ele é responsável, primeiro, pelo resultado da empresa, não somente da diretoria ou da área que ele é responsável. Ele não vai ser cobrado somente por TI, ele não vai ser cobrado simplesmente por marketing e vendas. Ele vai ser cobrado pelo resultado global da empresa e do impacto, dependendo se for uma multinacional, o resultado dessa empresa na região, por exemplo, Brasil, na América Latina, se ele for responsável por América Latina em Américas, ele tem uma responsabilidade. Quanto mais amplo, quanto mais alto é o olhar desse executivo, maior é a responsabilidade dele, em termos de responsabilidade financeira, em termos de resultados. E resultados, eu já falei aqui, a gente não está falando somente do bottom line, né? Nós estamos falando de toda a estrutura de custos, nós estamos falando de desenvolvimento de colaboradores, enfim, tudo aquilo que a gente já falou ao longo da semana inteira, quando a gente fala sobre responsabilidade financeira. Então, esse é uma variável que vai estar ali. A outra, que também compõe esse olhar de quanto vai ser a remuneração desse executivo, é o desempenho da empresa. A remuneração deste executivo, e aí eu não estou falando empresa local, tá certo? Numa cadeira como essa, o bônus executivo, a premiação dele, não se localiza no país, e sim no global. E o peso que essa remuneração no global tem é muito maior em termos percentuais, porque em algumas empresas, eu já falei isso, mas eu vou resgatar aqui rapidamente, você como um diretor, uma cadeira 30K ou mais, você pode estar numa estrutura onde o seu bônus é X% resultado da região, X% resultado da empresa país e X% resultado da sua área. Esse executivo, proporcionalmente, ele é X% resultado global, X% resultado região, X% país, localidade, X% a área que ele cuida. Às vezes, nem a área que ele cuida está ali dentro. Ele para no nível da empresa. Imagina, né? E a gente não está falando de percentuais pequenos. Então, a dinâmica da qual este executivo participa é muito mais estratégica, é muito mais ampla. Então, quando a gente fala dessas questões de avaliação de desempenho da empresa, a gente não está falando somente de atingimento de metas, cumprimento de KPIs, nós não estamos falando de timeline de execução, o que muitas vezes é atribuição de competência de um executivo 30K+. Nós estamos falando de um outro nível de responsabilidade. Um outro fator que também é considerado uma variável é a experiência desse profissional. Qual é o histórico profissional dele? Qual foi a caminhada? E por isso eu bato tanto nesta tecla. Se você não entender que a sua carreira é o que vai compor a sua marca pessoal, o seu processo de desenvolvimento, você está deixando passar exatamente uma variante que pode influenciar no seu salário futuro. Porque esse executivo, quando ele sentar na cadeira, vamos falar que setores ele passou, que tipo de projetos ou complexidades ele já enfrentou, que ela já enfrentou, qual é o tipo de dificuldades e que soluções ele trouxe, que nível de alavancagem ele trouxe para a empresa.
toda a sua profissão, sua jornada profissional, sua carreira é caminho. Ela existe para você compor essa musculatura de competências, de requisitos, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento pessoal, de autoconhecimento profissional, para quando você sentar nessa cadeira, você, vamos ver o histórico dele, vamos ver o histórico dela. E essa experiência, novamente, não é pontual, é a sua experiência acumulada. Eles vão olhar as suas histórias de sucesso e as suas histórias de fracasso. Como você lidou com esse fracasso? Como você resolveu? E uma coisa que você precisa saber, eu sempre digo isso, a sua reputação chega muito antes de você no local que você está indo. Muito antes, muito antes. Se alguém for conversar com você, se um CEO, porque em geral essas vagas elas são discutidas, elas são avaliadas no próprio COMEX, no próprio comitê executivo, com o CEO, com o presidente do conselho, eventualmente com alguns conselheiros administrativos. Não é uma vaga que está lá numa vaga de headhunter, né? Muito mais uma vaga que vem por indicação, é uma vaga... Até pode vir por headhunter, tá? Até pode vir. Mas, no final, veja só, o que vai decidir essa cadeira é quem conhece você. Por isso, eu sempre vivo dizendo assim para vocês, nós precisamos cuidar do nosso networking. Então, você vai chegar lá, um headhunter coloca você num lugar. Os executivos vão buscar saber de outros executivos quem é você, como você performa, como você atua, se você é uma pessoa confiável, se você é uma pessoa que está disposta a jogar ombro a ombro. Por isso, ainda mais nesse nível, como eu falei, a sua competência histórica, né, os seus resultados históricos fazem parte da sua carreira. Isso é dado que você tem que ter. É dado que você tem que ter. Mas o que vai diferenciar é o seu histórico de relacionamentos. Você pode pegar uma pessoa e o histórico dela, as pessoas dizem, não, ele é uma pessoa muito dura, uma pessoa muito intransigente. Veja, isso num comitê executivo é relativo, eu vou dizer relativamente, porque eu não gosto de ser determinista, mas relativamente é inadmissível. É um lugar onde você precisa ter troca. Nessa sua carreira, qual seria um outro fator? As suas habilidades, competências, como eu já disse aqui. Novamente, pessoal, se você está assistindo essa live hoje, aqui, sexta-feira, 8 horas da noite, dá uma olhada. Quando eu falei, acho que foi na segunda-feira, na primeira live, eu falei sobre competências e pré-requisitos ocultos para uma carreira de executivo 60K ou mais. Acho que eu falei sobre isso, acho que foi na segunda-feira. Essas habilidades e competências, elas não serão cobradas. Por exemplo, você está cuidando de uma área de tecnologia. As pessoas vão querer saber, você já fez uma migração de data center, você já fez uma implementação de ERP, o que você fez já de atualização de cybersecurity, o que você já fez de cibersegurança. Eles vão buscar isso tanto no mercado como com você. Isso tá ok. Mas, se você fez uma implementação dessa, uma mudança dessa, ninguém vai te perguntar, você sabe, você já conduziu algum processo de gestão de mudança? Ninguém vai te perguntar, porque essa é uma competência oculta que você deveria ter desenvolvido ao longo da sua carreira. Então, essas habilidades e competências, eu vou dar um exemplo. Imagina esse executivo de TI começando o processo de implementação, tecnologicamente vai estar perfeito, mas o impacto negativo das pessoas pode ser extraordinariamente maior. E aí não adianta esse executivo... Um exemplo, vou seguir aqui no exemplo. Se esse profissional de TI fizer uma transição, uma implementação tecnologicamente perfeita em termos de processo, se ele ou ela não souber que há necessidade de um processo de change, de mudança, ele não vai nem conseguir brifar, por exemplo, o RH, se for o RH responsável por isso. Porque o RH não está olhando ali o processo de implementação daquele RP. Ele vai estar acompanhando e vai estar dizendo para você, executivo, olha, as pessoas estão assim, as pessoas estão assado. Você até pode, como executivo, falar, olha, eu preciso de um apoio aqui nesse momento com a parte de gestão de mudanças. E aí, a empresa vai seguir no seu processo de contratar alguém, apoiar esse executivo. Mas o executivo precisa saber disso. Enfim, a outra questão
que as pessoas usam, né, como um fator também que pode influenciar nessa remuneração é o seguinte: ao longo da sua carreira, eles vão olhar as empresas que você passou. Eles vão olhar quanto você contribuiu para a cultura, para a disseminação de valores, para alinhamento cultural, para eventualmente engajamento e retenção. Como eles vão saber isso? Novamente, pelo seu networking. Eles provavelmente, vamos supor, se você entrou numa empresa e você conseguiu participar do processo de turnaround, eles vão olhar para você e falar o seguinte: nossa, ele saiu de lá, ele conseguiu virou a empresa, né? Estava caindo, ela começou a levantar, e olha só, reteve todos os talentos. Tudo isso, por mais que você ache que não, é de conhecimento público. É de conhecimento público. Guarda essas dicas. Esses são elementos que são observados no momento de uma remuneração, de se estabelecer a remuneração de um executivo.